Então, nesse momento, nós vamos aquietando os nossos corações, deixando o nosso espírito liberto e sentindo inicialmente a presença do nosso espírito protetor, esse nosso irmão que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, nos protegendo e orientando em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos buscando elevar nossos pensamentos e nos desprendendo de tudo aquilo que aconteceu conosco durante o dia. Nós vamos sentindo também a presença daqueles espíritos que vão fazendo uma completa limpeza no ambiente do nosso lar. Vão criando uma proteção para evitar que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o encontro desta noite. Nós vamos nos ligando a todos os espíritos e irmãos nossos que trabalham conosco durante o encontro, nos ajudando a compreender os conceitos que nós vamos trocar nesta noite. E irmãos também que trabalham na sala de assistência espiritual, tanto dos humanos quanto dos pets, que trabalham junto com cada um dos médios que ali estarão. E formando uma grande equipe, nós vamos elevando o nosso pensamento e nos ligando a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Essa nossa irmã derrama sobre nós todo o seu amor. Ela nos acolhe com carinho e nos leva até o nosso Mestre Jesus. A Jesus, nós agradecemos por todos os ensinamentos e todos os exemplos que Ele nos deixou. Pedimos ao Mestre que nos leve à presença do nosso Pai. E à frente de Deus, nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos termos uma noite de aprendizado e sairmos deste encontro melhores do que quando cheguemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Para vocês E até também. daqui a pouquinho. Até. Bom, Luciane, aqui eu tenho o texto, a gente vai se basear no texto, mas todo mundo pode falar a qualquer momento, perguntar e expor os pensamentos de forma bem tranquila, tá bom? É um bate-papo isso, não é uma aula nem uma palestra. Então vamos lá. O texto de hoje é Deus basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila. A casa da nossa vida deve estar edificada na rocha da confiança em Deus. Dar mais crédito ao problema do que ao amparo divino é sinal de que a nossa casa está edificada na areia.
Temos razão suficiente para confiar em Deus, porque Ele é o autor da nossa vida, o Pai que nos ama e que, por isso, jamais nos abandona. Aprendamos a confiar em Deus com este salmo de Davi. Se para mim o rochedo que me acolhe, refúgio seguro para a minha salvação, pois tu és minha rocha e meu baluarte, pelo teu nome me diriges e me guias. Que nenhuma adversidade nos cause temor, porque a mão de Deus nos guiará em todas as situações de perigo. Haja sempre na confiança de que a divina presença do Pai orienta seus passos. É no momento do apuro que o Pai se mostra mais presente ao lado do Filho. É na hora da dor que seu amor nos envolve mais vivamente. A dor está de passagem. A presença de Deus é eterna. A paciência é o tempo que Deus pede para vencermos os obstáculos. É bom lembrar, porém, que Deus não está longe e inacessível. Ele mora no coração de cada um de seus filhos. É lá que está a nossa força. Legal, né, esse texto aqui, né? Bom, no encontro de hoje, a gente vai precisar fazer um esforço para a gente se despir de todas as nossas crenças a respeito da nossa ligação com Deus. Eliminar as máscaras das convenções sociais e religiosas para que compreendamos a fundo a nossa relação com o nosso Pai. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sendo enganado por nós mesmos, né? Então a gente precisa entender essa relação com o nosso Pai para compreender o que esse texto quer dizer. Então vamos lá, analisando passo a passo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. 2 semanas atrás, eu perguntei se nós temos Deus no coração o tempo todo. E aí nós conversamos a respeito disso e a nossa conversa demonstrou que demonstrou para nós que muitas vezes nós nos afastamos de Deus, mesmo a gente não querendo isso. Vocês se lembram disso? Cri, cri. Sim. Sim. E como é que a gente se sentiu naquele momento, quando a gente percebeu que a gente, embora conheça a Deus, a gente não consegue ficar com Ele o tempo inteiro dentro do nosso coração? Vocês se lembram? Então, a gente comentou que num primeiro momento vem uma revolta quando vem um aprendizado, a gente não consegue naquele momento de pronto, que bom, né, Deus, está vindo uma prova, eu vou passar por ela, estou aqui firme e forte, vamos lá. Não, no primeiro momento eu acho que a gente dá uma baqueada e, assim, eu acho que a pessoa tem uma certa revoltinha. Uma revoltinha? Ela vai, uma revoltinha, lembra da lutinha, do Calixto? A revoltinha. Depois a gente vai assimilando e vai aceitando. Acho que no primeiro momento, no choque, acho que a pessoa ainda fica meio baqueada e por quê, né? A história do porquê que a gente está passando por aquilo. É assim, né? Nós estamos no começo da caminhada evolutiva espiritual, né? Embora a gente já se ache o rei da cocada, né? Na realidade, nós ainda estamos no começo. E aí eu lembro, somos crianças, podemos dizer assim, né? Com relação à evolução espiritual. E aí eu lembro quando eu estava na escola, quando eu era pequeno, eu estava na escola, né? Eu nunca cheguei para a professora e falei assim, professora, me dá mais lição de casa, né? A gente nunca fala isso. A gente quer ficar sem a lição de casa para poder aproveitar a vida, não é verdade? E E é mais muito ou menos menos isso. e muito menos pedir uma prova, né? Ninguém pedia para Muito fazer menos. uma prova. Não, professora, hoje eu estava Quero uma pensando, prova. eu queria uma prova hoje para mim, né? Ninguém falava uma coisa Não. dessa, né? Não. Mas por que acontece de a gente ficar longe de Deus?
a gente fica longe de Deus, não é que Deus se afasta de nós, né? Somos nós que nos afastamos de Deus. Por que Sim. acontece isso? Porque a gente só procura por ele nas horas da dificuldade mesmo, que aí você lembra de buscar uma força, de buscar alguma coisa para você se sustentar. Porque quando eu acho que a vida está correndo solta, tá tudo bem, obrigada, e não está passando por nenhum perrengue, acho que as pessoas acabam esquecendo que existe uma espiritualidade onde você tem que se alicerçar. Eu acho que é isso. Pelo dia a E eu dia digo mesmo, né? isso, Pelas coisas que acontecem no dia a dia da gente, e a gente e eu vai, às digo, vezes, procrastinando, e Eu acho que a deixando gente, esperar Deus e espera mais um pouquinho, né? E eu, a gente vai, no dia a dia, vai se embaralhando com as coisas. Eu acho que é isso. eu acho que nós vamos materializando, né? Se ligando no concreto, no material, e quando a gente começa, é o dia a dia que provoca isso, e aí a gente se afasta. As cobranças até de trabalho, de vida, de sociedade, né, do grupo, enfim, aí você começa a se afastar no momento que a espiritualidade fica em segundo lugar, né? Acaba entrando né, o material, eu acho que é isso. na Solange? verdade, na Posso falar? verdade, Acho a moça fala. na verdade, a gente agora tem essa concepção de que a gente está no caminho certo, mas antes era dessa forma que funcionava, né? Uhum. Por favor, Luciane. Eu vejo, tem uma questão que eu acho que é o ego da gente, que ele, ele fala assim, como assim? Por que eu? Eu faço tudo certo, eu estou sempre de bem com todo mundo, eu sou uma pessoa do bem, por que isso está acontecendo comigo? Justamente comigo, né? O Na que eu verdade, fiz por que errado? não comigo? E que eu fiz de É. Eu acho que um errado, dos né? maiores problemas é a questão do ego, Se a de gente, se a gente aceitar. for, se a gente for ver bem, né, a gente evoluiu dos animais, certo? O ser humano evoluiu dos animais. E nós, como espíritos, estamos nesse processo de evolução, inclusive passando pelo reino animal, né? Então, no começo da nossa evolução espiritual, a gente foi desenvolvendo instinto de sobrevivência, uma série de coisas, né? Aí, de repente, a gente virou ser humano. E muito daqueles instintos de sobrevivência nós incorporamos para nós para trazer o conforto para nós, né? Uma casa boa, sei lá, um monte de coisa que a gente incorporou para que a gente pudesse ser feliz, entre aspas, né? Aqui na Terra. Hoje em dia, isso fez o ego, né? O que o ego faz? O ego protege a pessoa de tudo aquilo que está à sua volta, né? Mesmo daquilo que não faça mal para a pessoa, mas o ego acaba protegendo. E aí, quando a gente passa por um momento difícil na nossa vida, o ego ele quer proteger a gente de alguma forma. Só que nós vivemos num mundo material, né? Como falou a Glaucia. Nós estamos aqui e para nós é muito fácil enxergar as coisas que estão sólidas à nossa volta. Então, se é um problema de saúde, a gente vai no médico. Se é um problema financeiro, a gente vai no banco. Se é um e assim por diante. Então, a gente procura a solução dos nossos problemas nas coisas materiais, né? Nem sempre a gente consegue achar a solução nas coisas materiais, assim, de primeira mão. Mas o problema, ele existe e a gente precisa passar por ele. A gente já conversou sobre isso outras vezes, né? Por quê? Porque os problemas de hoje são resultados das nossas escolhas do passado, né? Então, se nós estamos passando por um problema hoje, nós precisamos aprender o que aquele problema tem a nos dizer, né? Mas tem uma coisa, a gente só consegue passar pelo problema sem sofrer muito, né? Vamos falar assim, sofrer muito, se a gente estiver ligado a Deus. Senão, aquele problema, aquela dor, ela vira sofrimento para a gente. Triplica, né? Triplica. O peso desse longe de Sim. Deus fica tudo mais difícil, mais pesado. É isso aí. Eu vejo
que é muito difícil a gente conseguir passar pelo problema e identificar o porquê que nós estamos passando por ele, qual é o significado que aquele problema tem na nossa vida para a gente melhorar em algum aspecto que a gente está caminhando errado. Eu acho que essa identificação fica meio complicada. Mas às vezes a gente nunca consegue ter uma resposta para isso. Não tem. Muitas E vezes aí, a gente não tem a resposta. eu vou dizer o seguinte, que quase sempre a gente não tem a resposta, Era né? mais fácil. Era mais fácil se a gente tivesse a resposta, não é? Acho que a Não, gente passava pelo muito sofrimento melhor. Não? Muito mais. não. Ou às Ó, vezes, sabe, anos depois, você consegue ter uma resposta. Sim, é, Eu sim. passei por aquilo por causa E disso. agora eu aprendi a fazer Agora desse eu jeito, entendo. assim. É, isso mesmo. mas eu digo o seguinte, a maioria dos nossos problemas, eles são gerados por escolhas erradas que nós fizemos em outras encarnações. E aí, Ah, tá até velhinho lá, a gente não vai lembrar do que a gente fez em outra Pior ainda. encarnação. Então. Agora, o que a gente faz nessa encarnação, é claro que boa parte dessas coisas a gente colhe o fruto nessa mesma encarnação, né? Por exemplo, se você escolher na sua vida não trabalhar, você vai passar fome. sim. Uhum. Você fez uma escolha e você está pagando por aquilo, né? Mas a gente precisa, como a gente nem sempre vai ter o motivo pelo qual a gente está sofrendo aquilo, porque às vezes vem de outra encarnação, o que a gente precisa fazer? Como é que eu vou resolver esse problema? Se é uma doença, vamos dizer assim, kármica, né? Não, uma doença que eu adquiri ao longo da vida, mas é kármica, ou seja, ela vem de outras vidas, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer para poder não sofrer mais? Aceitando. Aceitando é o primeiro processo, né? Primeiro, aceitar significa Pedindo assim. perdão a Então, tudo, a todos, Todos, tudo geral. dessa, da outra encarnação. Vamos que não, mas vamos. assim, pedir Ah, perdão, eu vou falar, por favor, não briguem comigo, a gente tem que pedir perdão mesmo, tá? Mas pedir perdão é a mesma coisa que o seguinte, você vai lá e rouba uma pessoa, né? aí pede perdão. Aí você vai preso. Aí você fala assim, caramba, eu não gostei desse negócio aqui, eu vou pedir perdão, tá bom? Aí você vai lá para a pessoa e pede perdão. Aí a pessoa tira a queixa de você, por algum motivo ele é solto da prisão, tá bom? Só que você vai lá e rouba de novo. Então, pedir perdão, ela ajuda? Claro que ajuda. Mas resolve o teu problema? Não. Não. Por quê? Porque se você não melhorar, se você não mudar aquilo que te causou sofrimento pela primeira vez, novamente você vai errar. Você lembra quando Jesus fazia as curas? Ele curava a pessoa e falava assim, vá e não peques Não mais. peques mais. E quando algumas pessoas ele fala assim, tua fé te curou. O que significa? Que a pessoa compreendeu e está buscando a transformação. Né? Mas, novamente, eu estou sofrendo aqui, está acontecendo alguma coisa comigo que eu não sei o que é. O que eu tenho que fazer na minha vida para poder não cometer o mesmo erro? Então. Eu vou falar para vocês, existe uma receita para isso, tá? Está escrito no Evangelho. É só ler o Evangelho, entender o que está escrito lá e pôr em prática, que acabaram os problemas. Fácil, não é não? Oh, Então, vamos lá. Ó, gente, eu vou ser sincero. Me dá uma receita na mão para fazer o bolo, que o bolo não vai ficar bom, viu? Porque a receita está lá muito bem explicadinha, mas sem entender o que significa aquilo lá, não é fácil. não adianta. Não é verdade? É verdade. Então, o que a gente precisa fazer é estar o tempo inteiro se analisando e verificando se os passos que nós estamos dando estão de acordo com o Evangelho. Se não Se tiver, vigiando, né? Agora a gente precisa se vigiar, muito. porque os vícios antigos, eles vêm à tona toda hora. Então, Sim. quando eles aparecem, a gente precisa, na mesma hora, parar, né?
Isso. e resolver. Porque eles vêm toda hora, não. Eles não Mas ficam. Não é porque falando, a gente deu uma melhoradinha que os vícios antigos, eu não vou mais perturbar ela, deixa ela, melhorou. Tá olha, boazinha agora. eu Não. vou ser chato de novo, tá bom? Essa melhoradinha que a gente dá Ah, é lá só vem ele com a minha aparente. melhoradinha. Lá É, vem ele. é só O aparente. passinho, Leda. É só aparente. Chama-se controle. É. Porque a partir do momento que eu melhoro realmente, eu não percebo que eu melhorei. Por quê? Sim, Porque mas nós aquilo se estamos. virou, Mas a gente fez tem que parte de mim. começar, Sérgio. A gente tem Sim, que Então, começar de algum era, jeito. era isso que eu ia Vamos ficar falar. Não tá esperando bom com ficar tudo bom? controle? Não, a gente tem que começar. Não tá bom é, começar com controle para virar a essência? é claro, Já estamos é claro. controlando. Vocês têm razão, vocês têm razão. A única coisa é o seguinte, por que que eu falo sempre isso? Porque não Para a gente parem não no se controle. acomodar. Eu sei que é para É, a gente não se acomodar exatamente. É. e continuar fazendo, É, vigiando, orando e seguindo. isso. E outra coisa, né? Quando a gente está sob controle, é muito fácil quando tá tudo bem, né? Ah, sim. Mas apertou um pouco o calo, aquele controle. Descamba. Vai embora. E aí, nesse momento, a gente precisa se amar. Por quê? Porque a gente sabe que está sob controle, a gente sabe que a gente não fez as mudanças ainda, ou está num processo de mudança, e que a gente vai errar novamente sobre aquele aspecto. Então a gente tem que ter amor para a gente, porque a gente já está percebendo que está errando e já está buscando essa transformação. Então, quando a gente estiver no processo de autotransformação e a gente perceber que a gente trabalha, mas sempre dá aquela tropeçada, a gente não deve se punir por causa disso, sabe? A gente tem que olhar que eu já estou no processo, né? E aí a gente vai ver o seguinte, se a gente começar a prestar atenção mesmo nisso, a gente vai ver o seguinte, vou falar uma coisa que não acontece com quase ninguém, então dá para falar. Por exemplo, a gente perde paciência, né? Quase ninguém perde a paciência. Aí a gente perdeu a paciência. Aí fala assim, eu não posso perder a paciência. Aí você começa um trabalho para não perder a paciência, né? E quando aperta o calo, a gente perde a paciência novamente. O que a gente precisa olhar? Olha, cada vez é mais espaçado o período que eu fico sem perder a paciência. Eu estou trabalhando dentro de mim de alguma forma que eu percebo que eu estou avançando. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou no caminho. E isso é muito importante, porque do jeito que a gente foi educado ao longo da nossa existência espiritual, muitas coisas elas estão lá dentro do nosso inconsciente e a gente nem percebe. Então, faz parte do processo a gente cair, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente é cercado de amigos, não é verdade? Amigo, parente que nos querem bem e nos amam, não é verdade? Uhum. Nós estamos falando aqui do nosso relacionamento com Deus, mas vamos falar para alguma coisa que a gente enxerga. Nossos parentes e amigos que nos amam, tá? Como que nós sabemos quem são as pessoas que nos amam verdadeiramente? A gente sabe? Pai e mãe. Oi? A Como é que mãe é? e o pai. Só os dois. Beijo, Os os dois que filhos. amam de verdade. Os filhos. Filhos. Não, mas tem pessoas que nos amam É. que não são pai nem mãe, né? Mas como que a gente conhece quem é que nos ama de verdade? As pessoas que nos amam, vou dar A gente falou, um spoiler. dos parentes, pai, filho, né, mãe, porque é mais certo que nos amem, não é? Agora, os amigos, a gente tem amigos, tem parentes mais distantes que nos amam também. Mas aí eu não sei como é que a gente vai descobrir isso. Pelo É comportamento fácil, deles? é fácil. Eu vou te Eu, dizer que é fácil. É só Não fazer uma vai saber. pergunta. Oi, pode falar, Solange. eu acho que aquele que te ama de verdade é aquele que vai falar para você quando você está errado. Não só quando você está certo. Aquele que fala, Leda,
Presta atenção, Leda. Aquele que vai falar para você no que você está indo no caminho, eu acho que esse é o teu amigo que te quer de verdade, que nem sempre. Aquele que só fica te adulando, mesmo Mas quando eu você não, está errado, eu não, acho que não é. não. Ó, vou te falar o seguinte. Quem fala na nossa cara as verdades mais duras para a gente são os nossos inimigos. Ele Você não tem acha? papas na língua, não tem papas na língua. Ele vai e fala, aponta o dedo direto para a gente. Pois é, eu não Agora, sei. Então, agora, amigo, às vezes ele passa pelas três peneiras, né? A gente está naquele momento que a gente não quer escutar nada. Aí então eu falo assim, nesse momento não tem bondade naquilo que eu vou falar. Mas tem um jeito fácil de a gente olhar, quer ver? Aquelas pessoas com quem a gente pode contar? Isso. As pessoas que continuam ao nosso lado nos momentos mais difíceis que acontecem difícil. conosco. Não é verdade? verdade, é isso aí. Aí sim você sabe, quando, sabe, não precisa estar do nosso lado para fazer pela gente, mas está para o nosso Sim. lado para falar assim, vamos lá, vamos caminhar junto, né? Esses amigos, eles nos amam de coração, não amam de mente. Você sabe o que é amar de mente? Precisa verbalizar? Não, eu te amo, queridinho. Sabe? Só Eu fala. acho que eu Não sai do acho que a coração. gente eu penso que aqui no Pingo de Luz a gente experimentou esse verdadeiro amor. Que somos pessoas que nos conhecemos há 3 anos, que a gente não tinha qualquer ligação e a gente se tornou uma família que um quer bem o outro, a gente reza, ora, torce pelo bem-estar, pela saúde, diariamente de todas as pessoas que a gente vê aqui, né? Porque eu acho que foi isso que aconteceu. É isso aí. E assim, né? Se precisar, a gente vai e faz pelo outro, não é isso? É. Sim. Mas sabe, eu coloquei uma frase aqui, né? Essas pessoas que estão do nosso lado nos nossos momentos difíceis, elas amam de coração e não de mente. O que é amar de mente? É quando você está junto com a pessoa e gosta dela, tal, mas está aqui, sabe? A pessoa tem que pensar, sabe? Se você fala assim, eu preciso de uma ajuda aqui. Se a pessoa fala assim, vou ajudar, vou assistir aquele jogo de futebol, vou assistir a novela. Você entende a diferença? Uhum. Quando a pessoa fala assim, eu estou precisando de ajuda, você para o que está fazendo Para para o que fazer está pela fazendo pessoa. e vai. Não, Isso. peraí, agora eu não posso. Pode ser daqui meia hora, né? É isso aí. Também. Bom, será que é por amar Deus na mente e não no coração que nós nos afastamos dele em alguns momentos da nossa vida? Acho que sim. É ruim a gente pensar dessa forma, não é não? É triste. Eu quero pensar que está no meu coração. Ele está lá, tá, gente? Deus está lá no Não, nosso coração. eu amo, Por quê? A gente não pode esquecer que a gente é uma centelha divina, então nós temos Deus no coração. Ele está lá. Mas o que acontece? Como disse a Luciane, o nosso ego trabalha tão fortemente em cima de nós que a gente às vezes vai encapsulando Deus de tal forma que a gente não consegue enxergar a luz dele. E aí a gente está afastado dele, embora ele esteja dentro de nós. Né? O que vocês acham disso? Eu acho que esse ego é bem forte mesmo, né? Porque a gente é muito forte esse ego, porque a gente realmente Deus nos deu a vida, nos deu tudo. E às vezes a gente vai vivendo, vai passando umas férias aqui nesse planeta antigamente não era tão grata como é hoje. Hoje existe muita gratidão. Mas antigamente a gente vivia o dia a dia e ficava por isso mesmo. E quanto ele nos dá, né? Não é verdade? Quanto É verdade. ele nos dá tudo. E a gente ainda era ingrato. Ele até nos dá problema para a gente poder aprender, né? Deixa eu levantar uma questão. Pode. Aproveitando que a Solange falou sobre gratidão,
o que eu tenho visto, eu tenho observado uma coisa ultimamente, que essa coisa assim da gratidão parece que virou uma coisa assim banalizada. Tá na moda, né? Tá na Sabe, tá moda. na moda, é Tá bem na isso moda. mesmo, tá na moda. Então tudo é, ai, gratidão. Desculpa eu fazer desse jeito, tá? Mas é uma coisa assim, ai, gratidão por você ter vindo, ai, gratidão por você ter Não, feito aquilo, ai, gratidão. gratidão. Mas aí a gratidão mesmo, que, né, verdadeira, assim, ela parece que fica ali meio diluída no meio daquilo tudo e você não sabe onde mais ela existe de fato, porque É, como a dona Lida falou, ela está na moda. Tá na é Sempre moda. isso aí. botar as mãozinhas ali no É, negocinho, É. na conversa do WhatsApp, né? Ou isso. então é um videozinho, ah, gratidão por você ter vindo. Eu não sei, eu tenho observado isso e já tenho me questionado muito sobre isso também. A gratidão, né, que a gente fala aqui, é uma coisa que a gente não consegue explicar. É um sentimento, é uma coisa que está no nosso coração e a gente não sabe explicar, sabe? É, eu vou dizer para vocês um momento de gratidão que eu vivi muito grande. Quando a Valéria, minha esposa, ela teve Covid, ela ficou na UTI e eu tive Covid na mesma época, né? Então, ela estava internada e eu não sabia se ela estava viva ou não, porque eu não conseguia contato, porque eu não podia nem ir no hospital para perguntar como é que era, porque eu estava com Covid também. E aí, eu me curei da Covid antes dela e eu consegui autorização para ficar com ela internada na ala de Covid. E ela foi, se curou. O dia que a gente saiu do hospital, tinha um sentimento dentro do meu coração assim que eu não consigo explicar, não dá para você explicar. É um, é um sentimento expansivo, é uma coisa que você fala assim, caramba, Deus existe, né? Ele proporcionou isso para mim. Por quê? Porque todo mundo fez tudo o que precisava ser feito para ela e ela conseguiu sair daquele momento difícil que estava. Mas Então, uma não dá para gratidão falar. verdadeira, é É um real isso. sentimento, É. é um sentimento. Ele não parte da mente. Ele parte do coração. É alguma coisa que você não pensa assim, vou falar obrigado para os médicos, sabe? Porque por mais que você fale, você não consegue explicar o sentimento que você está vivenciando. Essa é a gratidão verdadeira e é dessa que nós estamos falando aqui, né? Bom, e é isso. Quando a gente está com Deus na mente, né? O que é ter Deus na mente? A gente ter Deus porque a gente leu nos livros, porque a gente estudou alguma coisa, porque alguém falou para a gente, então a gente fala assim, não, Deus é o ser supremo, né? Então Deus, Deus é meu Pai. Está na cabeça, não está no coração. Então, enquanto Deus estiver somente na cabeça, ou mais na cabeça do que no coração, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente vai se afastar de Deus. Porque a gente vai primeiro procurar aquilo que a gente vê mais próximo da gente. Então, novamente, né? Se estiver doente, procura médico, né? A gente não percebe que aquele médico que nos curou, ele foi colocado no nosso caminho por Deus. Sabe? Então, aquele momento difícil que eu estava na minha vida, por exemplo, né? O pingo de luz. Para mim, o pingo de luz foi a salvação. Por quê? Começamos na Covid, todas as casas espíritas fechadas, a gente não tinha como trabalhar, e a gente vendo um monte de pessoas sofrendo, a gente criou o Pingo de Luz. Isso tomou o nosso tempo durante toda a pandemia e fez com que a gente se sentisse útil, né? Então, eu trabalhei muito mais durante a Covid, durante a pandemia, do que quando não tinha pandemia. Por quê? Porque eu me dedicava 24 horas por dia para isso. Tantas pessoas passando dificuldades emocionais por estar presa dentro de casa, né? E vocês também. Em um dado momento da vida de vocês, vocês encontraram o pingo de luz de alguma forma. Essa forma foi Deus que mostrou para vocês.
Mostrou. Não obrigou vocês em ir. Mostrou. Se a gente vai ficar ou não, aí É a escolha é o de cada um. livre-arbítrio. É isso aí. É isso aí. É? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí nós estamos com aquele problema difícil de solucionar, né? E a gente só olha para o problema. Por que será que nesse momento, a gente não confia em Deus? Por que a gente não confia que aquilo lá é uma lição que Deus está enviando para nós para que a gente aprenda de alguma forma alguma coisa na nossa vida espiritual? Porque a gente tem pouca fé. Uhum. É isso. Eu vou falar uma passagem bem curiosa. Muitos anos atrás, sei lá, uns 25 anos atrás, eu fui com uma amiga numa cartomante. E ela disse para mim que eu era pouca fé. Pouca fé. É assim. Pouca fé. Era um bullying. Pouca fé. Foi assim que ela falou para mim. Naquele tempo era bem assim, né? É. Mas hoje a gente já conseguiu olhar mais para Deus que está dentro da gente, não é verdade? E como que a gente se Sim. sente hoje quando aparece um problema? É diferente do que era no passado? Ah, é. De que forma que é diferente? Ah, você não se revolta, né? Tanto, né? Vamos colocar a Exato. palavra tanto só É. porque... Antigamente a gente se revoltava, né? É. Xingava Deus e todo mundo, né? Parece Deus que e todo chega mundo. mais leve, né? O problema Problema. vem e a gente sente ele mais leve para Mas tentar às vezes é até resolver, numa porque coisa está aqui, corriqueira, né? assim, É, uma coisa que é desmarcada, sabe? Vem o cara Uhum. instalar uma coisa na sua casa. E aí tá tudo marcado, o dia você desmarca tudo aquele dia para ficar esperando, né, o rapaz que vem instalar. Aí de manhã cedo telefona lá, olha, pode mudar o dia, ele não vai poder ir agora, né? Quer dizer, antigamente você pegava o telefone e jogava na parede, né? Você desmarcou tudo, você saiu do teu projeto, ficou ali esperando, e meia hora antes do horário, o telefone desmarcando. Agora não, agora você já encara isso com mais tranquilidade, com mais... não me fale em desmarcar, mas tá tudo jóia. Mas Você aconteceu sabe, né? isso comigo, aconteceu isso comigo. O rapaz que vinha instalar o fogão vinha na segunda-feira, à tarde, a partir da 1 hora. Era 11 e pouco, a moça lá telefonou dizendo que não podia vir porque não tinha um negócio, que precisou, faltou um número, não sei o quê, se é autorizada, né? Então, aí mudou para hoje, sabe? Hoje Numa veio e outra funcionou. hora, eu ia guerrear com a moça, não, porque tem que vir, porque tá certo, porque... Falei, ah, tá bom, não tem problema, tudo bem, vamos desmarcar. Tudo certo. E deu A tudo gente, certo. às vezes a gente não sabe, né? Que o fato de ter desmarcado naquele momento, existia um motivo muito bom para isso. Pois Nossa, é, eu aprendi. a gente não Aprendeu? Você percebe aprendeu na isso. tua Mas o que cirurgia, eu, né? poxa, na minha cirurgia, na mesa, Na e mesa, ninguém ali, os enfermeiros, quando eu falei assim, eu falei, gente, calma, não é para acontecer hoje. Não, a senhora pensa assim, a tá senhora vendo não aí? está É isso aí que eu tô falando, nervosa, brava. Falei, o que que eu vou fazer? A médica está preservando a minha vida, ela não quer arriscar. Isso É aí. isso aí. Aí os enfermeiros olhavam, a senhora pensa assim mesmo? Ele ainda É, perguntou. Eu a falei, gente penso, vai. eu só estava preocupada com a Solange para avisarem. Da Solange. A gente vai se centralizando mais, a gente vai, E eu estava vai falando, Exato. eu centralizando, vai estava acalmando. Não sei o que E eu acontece. estava falando outros, com a Valéria, Eu sei o que e eu acontece. estava falando com a Valéria, e a Valéria falando comigo, e aí vieram no quarto e falaram assim, olha, estão chamando a senhora lá embaixo, a doutora quer falar com a senhora. Eu falei, Valéria, eu acho que já acabou a cirurgia, eu vou descer. Foi tão Nem rápido começou, aqui, nem nem começou. começou. Aí ela Mas, me fala, mas tem mais do que isso, gente, sabe? Mas eu Às acho que vezes... isso vem com. Desculpa. Pode falar, Isso Luciane. vem com autoconhecimento e Então, é isso mesmo. maturidade. É isso que Tem a gente algumas está coisas trabalhando. que a Eu gente acho só com o tempo mesmo.
Acho que é Vem com o mudar. Coisa de quando trabalho, a gente né? tem 18 Trabalho anos. que a gente está fazendo, Sérgio. Eu acho que é que mudar a isso, é o forma, despertar. mudar a forma de enxergar as coisas, né? Isso. Mas eu, Exatamente. eu queria, assim, ter Mas é algumas o coisas que a gente autoconhecimento isso, né? É tem, autoconhecimento isso. tem algumas coisas que a gente não consegue mensurar, porque a gente não sabe, tá? Mas, por exemplo, a Valéria, quando foi fazer a cirurgia dela, primeira cirurgia do câncer, né? Também estava marcado tudo certo para acontecer e o plano de saúde não aprovou. E aí a gente ficou não que não aprovou, não deu a autorização a tempo, né? E a gente ficou chateado e que, sabe, mas vamos acalmar, tudo tem um motivo, né? E aí a gente marcou para depois de, acho que uma semana ou 15 dias assim, e a cirurgia saiu. Depois nós ficamos sabendo, por uma mensagem do plano espiritual, que aquela mudança, ela foi proposital, porque o plano espiritual estava preparando, estava encapsulando o câncer dela para que quando tirasse, não vazasse células cancerígenas. Saísse tudo de uma Então, vez. às vezes, acontecem coisas que a gente não conhece, a gente não sabe. A gente teve aí a oportunidade de saber isso. Mas quantas coisas não acontecem com a gente? Quantas pessoas não perdem um avião e o avião cai depois? Ah, mais simples que isso, atravessar a rua. Você encontra com uma pessoa, ali troca uma coisa, era para atravessar, não atravessou e teve um acidente ali na sua frente. Isso Então, acontece. Sérgio, a gente vê pensando, se fosse em outra época, se acontecesse isso comigo, eu ia ficar doida. Ali, deitada, eu ia falar, já se Nossa, viu, né? Ia fazer. Por isso que eu falo, que eu acho que é o início, o começo do autoconhecimento, da transformação, o que vocês estão trabalhando com a gente, que nós estamos desenvolvendo. Então, eu vejo, por isso que eu falo, do problema. O problema chega, agora eu já, como a Valéria falou, não adianta deitar e perder o sono, porque ali na hora deitada, você não vai resolver. Lembra? Foi isso a aí. minha primeira palestra que a Leda falou das contas, eu lembro direitinho. Eu não esqueço isso até hoje. Aí a hora que eu vou deitar, que vem o pensamento assim, aí eu falo, epa, relaxa, reza, dorme, amanhã você pensa nisso, a melhor forma de resolver. Então, é isso que eu falo, é um jeito da gente tentar levar a vida. Estamos aprendendo, né? É isso aí. Acho isso. Graças a Deus. E esse processo todo que a gente está passando nesses nossos encontros que a gente faz aí já há 3 anos, e o que vocês estão falando demonstra o quanto que vocês já andaram. Vai ter um momento em que vai acontecer alguma coisa e vocês vão assim, não, mas não era para acontecer isso. Claro que vai. Nervosa, Mas está fazendo um ano, hein? Que eu É. comecei o acolhimento, que eu ia operar dia 5 de Olha. setembro. Aí a Solange, por acaso, viu e falou, você não quer participar do Pinho de Luz, do acolhimento? Eu estava pensando outro dia, comecei em agosto Legal, do ano né? passado. Olha, E quanta Legal, mudança, um hein? ano. um E ano, quanta hein? mudança, hein? Muita. Quanto você Sim, já caminhou nesse um ano? não quero mostrar vaidade, né, Sérgio? Mas tá uma beleza. a gente se conhecer. Realmente, faz muito bem. Esse daí é o orgulho bom. É aquele orgulho que nos motiva. Não é orgulho. Orgulho ruim é aquele orgulho que quando você tem, você prejudica alguém, né? Não, é orgulho bom. É aquilo que motiva para a gente. Assim, puxa vida, eu tô... Né? É um orgulho de estou satisfeito comigo mesmo, né? Porque eu estou conseguindo caminhar. E é o que a Solange falou ali. Eu agradeci a todos. O amor que eu senti, que quando eu faço, elas deram risada, que nas minhas orações eu peço para o Pinho de Luz, para os meus amigos encarnados e desencarnados do Pinho de Luz. Eu senti o amor delas todas e, assim, nos conhecemos algumas, né, naquele encontro, mas, Sérgio, o amor que eu falei, eu não sentia, e eu sinto, é verdadeiro quando eu sinto uma senhora falando a outra para mim, eu falo, gente, a gente nem se conhece assim, e é um amor verdadeiro, a gente consegue sentir. Então, isso é muito bom.
É isso aí. É amor dos É o amor que verdadeiros está irmãos aqui, em Deus, né? né? Isso, Irmãos em irmãos Deus, em né? Deus. É isso aí. É, fazer uma pergunta aqui. Quem de nós não faria de tudo pelo filho quando ele estivesse passando por um problema? Alguém deixaria o filho entrar pelo cano? Não, Não. claro que Não. não. E por que nós De achamos que Deus não repente, está fazendo o mesmo por nós? Quem disse que a gente está achando isso? Quando a gente chega quando a gente fica nervoso, quando a gente fica com raiva do que está acontecendo, Ele tem muito filho, Sérgio. Aí a gente quer. Aí a gente faz mas assim. olha, a gente consegue dar conta de um filho de cada vez, não é verdade? Mas Deus está dentro de cada um de nós. Tá. Muita coisa. A gente Né? brinca, mas é verdade. Eu acho que é nesse momento, quando a gente acha que se desespera, parece que a gente esquece, né? Que ele está verdade. aqui, né? É. Mas tem um videozinho na internet, eu não sei se é o Face, não sei quem é. Uma menina que diz assim, a paciência da mulher. É uma menina com um copo tentando pôr o canudinho. Vocês já viram isso? Ela Não. Eu vi. tenta, ela não consegue, ela joga tudo longe. Eu acho que de vez em quando a gente tem vontade de fazer essas coisas também, né? Tá ali tentando, não consegue jogar tudo para o alto e sair correndo. É. Bom, a gente precisa confiar em Deus, né? Precisamos Esse confiar em muito. Deus. Vamos lá, vamos para a segunda frase, hein? A casa da nossa vida deve estar edificada na rocha da confiança em Deus. Dar mais crédito ao problema do que ao amparo divino é sinal de que a nossa casa está edificada na areia. Perante um problema, você dá mais crédito a Deus ou ao problema? Então, quando eu li essa parte, eu parei para pensar. Porque é o que a Solange falou. No primeiro momento, A gente dá crédito ao problema. Aí eu Então. falei, não, é o que a Solange falou. Aí eu falei, não está na areia, está no rochedo agora. Eu vou pensar. Essa é a luta que a gente precisa ter dentro da gente, né? Quando o problema aparecer, independente do tamanho dele, a gente fala assim, isso é uma lição para mim. Vou confiar em Deus que essa lição é importante para mim. Vamos ver o que eu preciso aprender com ela, né? É legal falar isso agora, que nós estamos aqui dando risada, falando um monte de coisa, mas na hora que o problema cai na nossa cabeça, é que a gente precisa ver. É difícil, mas se a gente se dedicar, a gente consegue vencer. De início, talvez a gente passe dias só olhando para o problema. E conforme a gente vai treinando, isso vai diminuindo. Até quando você ficar minutos só, você fala assim, caramba, já avancei bastante, né? E eu acho que assim... Pode falar. Eu já tive umas situações assim de realmente ficar tão focada no problema e não conseguir enxergar a solução, que aí vem aquela coisa do ego junto, que eu lembro que eu fazia assim, eu olhava para cima, levantava a mão e falava assim, e aí, vocês estão de sacanagem comigo? Ninguém tá me vendo aqui? Sabe? Dá vontade. Aí eu dava aquela desabafada, pelo menos, né? E falava, ok, vamos continuar fazendo o que tinha que fazer. Mas eu falava bem assim, e eu olho para cima quando me dá essas coisas. Eu olho para cima, vocês não estão me vendo? O que acontece? Na hora que eu acho que não é só comigo que acontece isso. Não. Tem gente que não olha para cima e grita, mas fica numa gritaria por dentro. Luciane, olhar para cima e gritar assim, eu nunca fiz, mas que eu já me revoltei, sim. Mas como você também falou, eu penso que quando a gente está naquele turbilhão do problema, os pensamentos eles ficam muito confusos. Se a gente não serenar o pensamento, se a gente não se acalmar, se a gente não buscar um foco, a gente não consegue solucionar esse problema. Você não consegue nem pensar nele.
Porque a sua cabeça está muito tumultuada e você só está nervosa, parece que os pensamentos ficam embaralhados, você não consegue visualizar uma saída para a Parece situação. não, fica embaralhado. Aí depois vai desembaralhando. É que a Aí, maior parte que das nem- vezes... Pode falar, desculpa. Não, que nem ela gritar para cima. Eu olhei para cima e eu falei, bom, de novo, já que eu vou de novo, segura na minha mão e vamos junto. Foi o que eu falei. Me deu aquele desespero, me deu aquela... Chorei, né, nessa última, que foi a quarta, dia, eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí, serenei, aí eu olhei para cima e eu falei, meu Deus, se é, então segura na minha mão, não larga e vamos enfrentar mais essa. E aí fui serenando, né? E fui falando com a Valéria, me ajuda, fui serenando. A nossa maior dificuldade, sabe qual que é? Quando aparece um problema, a gente fica pensando no problema e não na solução. Exato. Esse é o nosso maior problema, né? A gente acumula mais problema, né? Mais um. Além do problema, você carrega o fardo de sofrer por causa dele, né? Sim. E quando a gente quer uma solução e vem outra? Já, não é? A gente às vezes acha que o problema tem que solucionar daquele jeito e vem uma outra solução que a gente não estava esperando. Né? E a gente Se precisa... você enxerga, ainda está tudo bem, né? É verdade. Mas é aquilo lá, né? Todo mundo pede, quando tem um problema, pede para Deus solucionar o problema. Ninguém pede, Deus, me dê força e seja feita a sua vontade. Não, ainda bem que eu mandei segurar na minha mão. Vamos a gente quer a solução, né? É a solução. É aquela solução. E às vezes soluciona de uma outra forma completamente diferente do que aquilo que a gente estava querendo. É que a nossa visão sobre essas coisas é muito limitada, né? Nós limitamos a nossa visão para aquilo que acontece nessa encarnação. Às vezes a solução não está nessa encarnação, ela está em outra. Essa solução, a gente está passando por um problema, geralmente doença, né? Que é para queimar as energias densas que ficaram de coisas que a gente mal resolvidas em outras encarnações. Então, provavelmente, a doença que eu tenho nessa encarnação, ela não vai se resolver. Por quê? Porque é queimando a densidade energética de coisas de outras encarnações. Para na próxima encarnação, a gente nascer 100%. É verdade. Nós temos razão suficiente para confiar em Deus, porque Ele é o autor da nossa vida. O Pai que nos ama e que por isso jamais nos abandona. Aprendamos a confiar em Deus com este salmo de Davi. Sê para mim o rochedo que me acolhe, refúgio seguro para a minha salvação. Pois tu és minha rocha e meu baluarte, pelo teu nome me diriges e me guias. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são as razões que nós temos para confiar em Deus? Que silêncio, hein? Aí, cara, quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando também. Falei, qual é a razão que a gente tem? Sabe? Porque quando a gente fala em razão, a gente não está falando do coração, né? Na realidade, agora está passando pela cabeça, né? Então, por que eu tenho que confiar em Deus? Aí eu fiz um pequeno retrospectiva de tudo que a gente vem estudando, tudo que eu estudei até agora, né? E aí... Oi? O motivo, eu penso assim, o motivo para eu confiar em Deus é hoje, com um pouquinho de conhecimento, para eu não ficar vagando aqui nesse mundo, né? Porque a gente está aqui de passagem, mas se eu não tomo as rédeas junto com Deus, eu fico vagando por aqui, né? Sofrendo. Mas pensa bem, nós vamos olhar agora com os olhos materiais, né? Aquilo que a gente vê nesse planeta. Alguém já viu Deus? Não. Então, para mim, Deus é uma coisa abstrata, né? Olhos materiais. Os meus problemas, foi Deus que resolveu? Não.
Fui eu ou foi uma outra pessoa que eu contratei ou uma pessoa que me ajudou? Então, onde é que está Deus em tudo isso? Esse é o olho material, né? Só que a gente fez mais do que simplesmente viver a vida, né? Nós estamos estudando, né? Hoje nós sabemos que tudo que acontece conosco é fruto de nossas escolhas. Não é verdade? Baseado nos estudos que a gente viu, baseado nos livros que a gente vem lendo, vem estudando nas nossas tardes aí, né? Ninguém sofre ou é feliz sem mérito. Como assim? Tem mérito em sofrer? Tem. Mérito é merecimento, né? Então, ninguém vai sofrer sem ter o merecimento disso. Isso a gente aprendeu nos estudos que a gente está fazendo, né? E ninguém é feliz também sem ter o mérito de ser feliz, né? E Deus, que preside tudo, que a gente já estudou sobre isso também, aonde? Nas leis, a gente viu as leis naturais, nas leis de Deus. Então, e Deus, que preside tudo, coloca no nosso caminho as pessoas e os recursos que possam vencer os desafios que nós temos. Não é verdade? Toda vez que a gente tem um problema para resolver, sempre tem uma pessoa que aparece. Sempre tem o recurso aparece de alguma forma. Isso não é verdade, por exemplo. Eu perdi o emprego e não tenho emprego. Tá bom. Tá morto? Morreu de fome? Não, passei bastante fome, mas morreu de fome? Não. Então os recursos vieram. Mas eu sei que na África, por exemplo, ou mesmo no Brasil, morre um monte de gente de fome. Então, novamente, sempre existe um motivo e a gente nem sempre sabe o motivo por que aquilo está acontecendo, né? Então, não é ser determinista, não é falar que não precisa fazer nada porque a vida vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Não, nós temos livre-arbítrio, nós temos escolha. Né? Falei agora da África, né, que pessoas morrem de fome. Quantas pessoas fogem da África para tentar a vida em algum outro lugar? Né? É atitude, é escolha. Né? E com isso eu não quero minimizar o sofrimento de ninguém, gente, por favor. Eu só estou querendo mostrar que os recursos, eles sempre aparecem, ou para tirar a gente de um problema material, ou aquele recurso que nos ajuda a vencer um problema emocional que nós estamos passando, muitas vezes causado por um outro problema. Sim. Tudo bem? Ficou todo mundo em silêncio? Então, ele coloca as pessoas na vida para ajudar a nós vencermos os nossos desafios, né? Se a gente está falando de sofrimento, ou para a gente ajudar a outras pessoas a vencerem os desafios se nós estivermos naquela fase do feliz, né? Porque ninguém consegue ajudar uma pessoa, ninguém consegue dar alguma coisa que não tem dentro de si. Não é verdade? Sim. Tudo bem? Tudo. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Lá. Que nenhuma adversidade nos cause temor, porque a mão de Deus nos guiará em todas as situações de perigo. Haja sempre na confiança de que a divina presença do Pai orienta seus passos. Então, quando a gente ama Deus com o coração, nós não vamos ter dúvida que todos nós somos e seremos ajudados. E assim, nós não vamos ter medo do futuro. Alguém tem medo do futuro? Quem tem medo do futuro, levanta a mão. Eu tenho. Por quê? Porque o futuro a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido. A Deus pertence. O futuro a Deus pertence. A gente tem medo. Então, todo mundo tem medo do futuro. Todo mundo tem medo do futuro, né? Vamos falar o futuro que todo mundo conhece, todo mundo sabe desde que nasceu. Todo mundo vai desencarnar. Eu aceito que eu vou desencarnar. Sim. Mas quando eu penso nisso, me dá um friozinho na barriga. Como é que vai ser? Né? Como, né? Será que agora?
né? Tenho medo do como. Será que é essa semana? O Será que como vai é o ser problema. O É. como. Como será que vai acontecer? Ah, eu né? não tenho medo do como, não. Ah, não, tem Ah, sim, eu Não, tem. tenho. como é? Tem Mas sim. o como é importante, porque assim, a gente fica pensando, Como? a gente não sabe o como é importante, Aham. o que você É falou, Solange, importante. porque assim, a gente não sabe se a gente vai sofrer muito É, tempo, uma doença, por né? exemplo, e aquilo Uma vai ser explosão. difícil, vai ser uma explosão. Uma explosão é Explosão é rápido. bom. Sim, ó, Uma explosão é O bom, você nem prédio sente, explode, nem o sabe prédio nada. cai. Quando Tem você tanta vê, você gente já que está lá desencarna. conversando com Deus. Mas tem Opa! tanta gente que desencarna. Não, você já pensou? Assim, aqueles Titanic, a pessoa morreu no mar congelado, o avião que cai no meio da selva, fica lá sofrendo horas sozinha no meio do mar. Então, Você o já pensou? sofrimento, eu acho que é o que é o mais complicado. Até que você Porque se não morra, saber, o bicho. não ter Não essa é? resposta. Terremoto, ficar naquelas pessoas que ficam. Essas coisas que não dá para ficar pensando. Melhor a gente passar. Então, a gente precisa pensar naquilo que a gente pode mudar. Quando os cristãos eles eram levados lá para serem comidos pelos leões, né? Eles já entravam cantando, Cantando. né? Entravam cantando. Mas existem mensagens mediúnicas que dão conta o seguinte, que aqueles espíritos que estavam lá, eles eram desligados do corpo antes de serem Desligados sofrer, antes. para não sofrer. Por quê? Mérito. Então, não adianta ficar pensando se eu vou sofrer ou não vou sofrer. O sofrimento vai ser consequência. Mas se eu conseguir fazer as transformações que eu preciso em mim nesse momento, meu sofrimento vai ser menor. Isso é mérito. Olha, o bom mesmo é como foi a minha mãe, né? Dormindo, viu, Luciane? Minha mãe foi Ah, dormindo minha ano avó passado. também. Minha avó também. Gente, eu quero viver Eu não fico hoje. pensando nisso, Eu não. também não. Eu não fico pensando nisso, porque não adianta. Mas Não, não o que tiver que adianta. ser, vai Eu ser. não sei. O Eu que não tiver sei. que ser, vai É, ser. Né? Então, então. a gente só Pode vai ser sofrer. não dormindo. Eu quero ter noção que eu Fez- desencarnei. Vou dizer para você, esse é meu É. maior medo. Eu quero, quando eu desencarnar, saber que eu desencarnei, para não Saber que ficar desencarnou, vagando. isso É. sim, é. Mas isso eu já perguntei, porque a gente aprende uma porção de coisa. Eu já perguntei para o Sérgio. E aí a gente desencarna e a gente vai lembrar de tudo isso que a gente aprendeu? Vai. Ele disse para mim que vai, então eu já O fiquei mais tranquila. aprendizado a gente não Até perde. encarnar de novo. É até encarnar de Só até novo. encarnar Mas a de gente não... novo, né? É. Isso. A gente esquece momentaneamente quando encarna novamente, né? Mas tudo bem. E no momento do apuro, é no momento do apuro que o pai se mostra mais presente ao lado do filho. É na hora da dor que seu amor nos envolve mais vivamente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você sente a presença de Deus nos momentos de sofrimento? Cri, cri, cri. A gente sente. Depois do medinho, a gente Eu acho que sente. Sente. Mas depois do medinho, a gente para de sofrer, a gente só vai sério? sentir a dor, né? É. Pergunta verdade. chata essa daqui, né? Se a gente sente a Pergunta presença de Deus. capciosa. Não, Sérgio faz a gente pensar e ainda Não vai tem dando resposta nó. certa. É, De não vez em quando tem, faz vai umas dando perguntas nó. que não tem resposta certa. Não tem resposta certa. Nenhuma delas tem. Na verdade, não. Todas elas são certas, né? A gente fala, Porque depende senti. de Ele cada fala, É. mas como você sentiu? Por que que você sentiu? Não tem. Olha, no momento de sofrimento, quando a gente sente a presença de Deus, a gente para de sofrer e começa a sentir, só sente a dor. Né? Dizem que a dor é obrigatório, o sofrimento é opcional. Então, no momento que a gente sente a presença de Deus, a gente para de sofrer. A dor some? Não. O problema vai embora? Não.
mas a gente tem a confiança de que de alguma maneira nós vamos vencer tudo aquilo. Vamos resolver. Como é que Deus se manifesta num momento de sofrimento? Olha lá. Acalmando o coração da gente. Ele não acalma o coração da gente. Não, não acalma. Olha lá, Ledar. Eu vou deixar ele responder tudo, Ledar. Sabe por que ele não acalma? Teimosia. Porque a gente Teimosia não vê minha, né? ele. Porque eu sei que a resposta ia vir, mas vamos lá, né? Ó, assim, né? Como que Deus se manifesta? Com aquela pessoa que fala com a gente, que escuta a gente desabafar. Com aquela enfermeira que vem segurar sua mão, você nem conhece. Isso. É, isso aí. E fala, para, não chora. É verdade. Não tinha pensado nisso. No momento difícil, quando você está sem recurso nenhum e alguém te oferece uma cesta básica. Te oferece ajuda. É nesse momento que Deus se manifesta para a gente. E aí a gente precisa dar valor. E nesse momento a gente precisa ficar grato. Infelizmente, algumas vezes a gente fica pensando no problema. E a gente não consegue dar vazão para a gratidão que a gente tem por estar passando por tudo aquilo. Né? Verdade. Eu nem sei que oração. Que oração? Ah, tem tempo ainda. A dor está de passagem. A presença de Deus é eterna. A paciência é o tempo que Deus pede para vencermos os obstáculos. Ahá! Você tem paciência no momento de uma dificuldade? Tem que ter. Eu estou no controle dela diariamente, que dirá no momento de dificuldade. O tem que ter legal, né? Porque isso nós sabemos, mas a gente tem? Como diz a Solange, agora tem. Antigamente não tinha. Estamos no controle, ainda não virou essência. Tá vendo? Agora a gente já tem mais. Antigamente não tinha nenhuma. Isso. Assim mesmo. Agora nós temos mais. Antigamente eu não tinha nenhuma, ou tinha pouca, né? Estamos caminhando. É interessante o que ele falou aqui, né? Que a paciência é o tempo que Deus pede para vencermos os obstáculos. Já pensou? Fiquei pensando nisso quando eu li o texto pela primeira vez e falei assim, é verdade, porque muitas vezes o problema só aumenta quando a gente toma atitudes impensadas. Impensadas. Né? Quando a gente quer diz, resolver de mete os pés pelas mãos, né? Já ouviu essa expressão? Meteu os pés pelas mãos, quer dizer, fez coisa que não devia, estragou o que já estava caminhando para ser feito. Então, e aí, se a gente pensar bem, como que a paciência ajuda nisso, né? E geralmente quando a gente fala de paciência, a gente logo pensa a dificuldade de relacionamento com as pessoas, né? Geralmente a gente perde, a maior parte das vezes a gente perde paciência com outra pessoa, né? Aí, como a Leda disse, mete o pé pelas mãos, né? E aí gera todos aqueles dificuldades de relacionamentos que a gente tem, que a gente convive aí todos os dias, né? Não é verdade? Conflitos. Conflitos, a gente não aceita as pessoas, ou não é? Sim. Eu vejo a palavra paciência, o que me dá mais significado assim para que eu possa exercer, né? Eu substituo ela pela calma, né? E para mim, quando eu falo calma, eu já penso acalmando mesmo os batimentos cardíacos, porque geralmente quando eu me sinto assim preocupada, querendo resolver uma situação que ainda não consegui resolver, a ansiedade está ali, né? Bombando. Então, quando eu peço a calma, dificilmente eu peço paciência, porque eu não consigo, pelo caminho dessa palavra, não flui, entendeu? Então,
essa palavra calma, ela veio há poucos meses, né? Então, assim, e é bem gostoso, né? Porque já teve oportunidades que eu pedi a calma e eu senti os batimentos cardíacos desacelerando. É muito E interessante. aí você consegue raciocinar e pensar no problema e depois pensar na solução, né? Então, mas às vezes nem tem solução, só o fato de eu me acalmar, eu já fico tão feliz. Ó, mas é o seguinte, a gente está falando de, de Deus, dos problemas serem lições, né? Aí eu me lembro o seguinte, quando eu era pequeno ainda, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a professora passava a lição de casa que eu tinha que fazer, né? Criança adora fazer lição de casa. Eu não era diferente, né? Então, eu fazia tudo correndo e de qualquer jeito, só para poder brincar depois, né? Alguém fazia isso? Bom, quantas vezes eu não tive que fazer a lição novamente, pois estava tudo errado? É. E na Perdia nossa mais vida? tempo, né, refazendo, do que se perdesse aqueles minutinhos a mais fazendo certo, E quando aparecem né? os desafios na nossa vida? As É a mesma lições, coisa. né? Se você faz tudo correndo, se você não tem calma, vamos falar que nem a Del, não tem a calma para pensar no problema e buscar soluções, você acaba tomando atitudes que só aumentam o problema, né? Hum. Mas às vezes o problema, ele não aumenta, é, vamos mudar em vez de mudar o problema, ele aumenta o fardo, né? Por quê? O problema, qualquer problema para nós é um fardo nas nossas costas, não é verdade? Queira ou não queira, é Uhum. um fardo, é um peso que a gente tem que carregar. Se a gente toma decisões erradas, se a gente não tem a calma para buscar uma solução boa, a gente pode gerar um outro problema. Então a gente tem aquele anterior e mais um agora nas nossas costas, não é verdade? Verdade, é verdade. Então, por exemplo, tem gente falar sobre finanças que ajudam um pouquinho, né? Tem pessoas por algum motivo gastou mais do que devia, né? Em vez de pedir um empréstimo para poder pagar o que deve, vai no cartão de crédito, né? Só que o empréstimo tem um juros, sei lá, 2% ao mês. O cartão de crédito é 15%. Então, É. tomou uma Você decisão paga três errada, vezes, né? Você o paga problema três só vezes vai mais. aumentando. Então, da mesma forma, esse é um exemplo, mas em tudo na nossa vida é assim. Se a gente não tiver a calma para pensar na solução que a gente vai dar para um determinado problema, ele pode aumentar, ou pode gerar um outro problema, que aí nós vamos ter dois, né? Tinha um, agora tem dois. Não é verdade? Vamos lá para a última frase aqui. É bom lembrar, porém, que Deus não está longe e inacessível. Muitas vezes a gente acha que está, né? Porque a gente quer ver ele, a gente quer pegar e agarrar ele. Ele mora no coração de cada um de seus filhos. É lá que está a nossa força. Então, nós somos a centelha divina. Nós fomos gerados de uma centelha de Deus. É por isso que a gente tem Deus no coração. Porque nós somos deuses, né? Nós somos deuses. Nós somos um pedaço de Deus, nós somos deuses. Então, nós somos gerados com uma centelha divina, simples e ignorantes. E a nossa evolução vem nos trazendo conhecimento, crescimento, para que nós vamos caminhando na direção de Deus. Né? Oi, Ana Cláudia, você ia falar alguma coisa? Então tá bom. O que a gente precisa fazer para que essa centelha divina se manifeste em nós? Ela está aqui, tá? Mas ela está se manifestando? O que a gente precisa fazer para que a centelha divina se manifeste em nós? Boa pergunta. Eu acho que não fica acesa direto e não fica apagada direto também, né? Quando a gente está
Aqui agora, por exemplo, né? Esse nosso coração está mais brilhante do que apagado. Quando a gente faz as vibrações, quando a gente lê o Evangelho. Na realidade, a forma como eu vejo é a seguinte: essa centelha ela está sempre acesa dentro de nós. Ela está lá sempre brilhando. Só que... Mais e menos. Não, ela está sempre brilhando com toda a intensidade. Mas, infelizmente, nós criamos capas em torno dela e ela não consegue se manifestar. Entendeu? Então, eu vejo muito acontecer isso, né? As pessoas, elas... Vou falar uma palavra, mas não sei se é a melhor palavra. Elas têm vergonha de fazer o bem, ajudar uma pessoa. Entendeu? Eu já vi muito disso. O que significa? Que a centelha divina, aquilo que tem de bom dentro da gente, está fechado, está oculto dentro de nós. E é isso que a gente precisa fazer. Tirar essas cascas, né, que esconde a luz divina que tem dentro de nós, para que a gente possa pôr para fora tudo aquilo que nós somos de bom. E o que é tirar essas cascas? Então, é o que eu falei. É o que eu falei e a gente está tirando as cascas, não tá? É isso aí. Mas o que é tirar as cascas? Eu acho que é se despir do que não está, tentando tirar o que não está bom e tentar se autoconhecer, né? Isso. Eu acho que, na realidade, a sequência inversa. Primeiro se autoconhecer para poder tirar aquilo que a gente acha que não está bom. Não precisa. Então, nós vamos falar um pouco do ego de novo, né? O que é o ego? Ego são essas proteções que nós nos colocamos em nós mesmos para evitar que a gente sofra. Isso é o ego. Então, quando a gente chuta a canela de alguém, é porque a gente está se defendendo, né? Então, primeiro nós precisamos do autoconhecimento, compreender o que está de errado dentro de nós, né? Por que a gente precisa fazer isso? Vamos pensar no mundo do jeito que está hoje. A gente consegue ser a luz divina que tem dentro de nós? Vocês acham que a gente consegue ser completamente desprendido de tudo no mundo que nós vivemos hoje? Então, o que a gente precisa fazer, né? Não dá para fazer isso, né? Porque a gente não iria conseguir sobreviver na sociedade como ela é hoje, né? É por isso que nós estamos aí nesse período que estamos vivenciando aí de transformação do nosso planeta, né? De expiações e prova para regeneração. Nós estamos movendo para isso, né? Então, o que a gente precisa? Primeiro, se autoconhecer. Saber quais são as coisas que estão ruins dentro da gente. E depois, verificar o que eu posso dispensar desse ser, desse homem velho, né? O que eu posso dispensar? Justamente para não sofrer. Porque Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente seja feliz. Então, se a gente começa a fazer alguma coisa, mas ainda não está maduro para fazer aquela coisa, a gente vai sofrer muito. A gente vai ficar pelo caminho. Então, primeiro a gente precisa se conhecer e perante tudo aquilo que acontece à nossa volta, a gente compreender o que a gente pode e o que a gente não pode deixar de fazer. Tudo bem? É fácil fazer isso, gente? Não. Por que não é fácil? Nosso orgulho. É porque a gente não sabe o que é bom para nós e o que não é. A gente sabe? Pensamos que sabemos. E aí a gente faz, como Leda disse, mete os pés pelas mãos, né?
E quando a gente vê, a gente está tomando as decisões erradas. Então, primeiro, autoconhecimento. Depois, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender, a gente precisa conhecer tudo que a gente tem dos ensinamentos de Jesus para poder comparar o que nós somos com o ideal que Jesus pregou para nós. Então, por isso que eu falei que o Evangelho é a receita. Porque com ele a gente vai compreender quais são os passos bons que nós podemos dar. Tá? Então, o trabalho que a gente faz de autoconhecimento e autotransformação é simplesmente tirar essas cascas que tem em torno da nossa centelha divina, para que a gente possa ser realmente a luz que existe dentro de nós. Tá bom? Mas nada disso a gente vai fazer sem dar as mãos para Deus. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então tá bom. Aí chegou o pessoal das radiações aí. Vamos encerrar então? Vamos. Então nós vamos, neste momento, com uma gratidão muito grande no coração, pelos momentos onde pudemos trocar nossos conhecimentos, nossas experiências, nossas vivências, nossos pontos de vista e conhecer as das outras pessoas. Nós vamos aproveitando este momento de elevação para doarmos tudo de bom que temos em nosso coração em favor daqueles que necessitam. Essas doações, elas partem de nós em forma de vibrações amorosas que nós doamos para o nosso planeta. Nós vamos vibrando amorosamente para que a paz esteja no coração de todos os homens, de todos os espíritos que habitam este planeta. Nós vamos vibrando por aqueles que sofrem nas guerras, que sofrem pela fome, pela doença, pela miséria. Que esses irmãos possam receber de nós o nosso amor e ter fortalecido seus corações em esperança e fé num futuro melhor. Nós envolvemos o nosso querido Brasil com toda esta paz que tem no nosso coração, para que o amor, o respeito, a fraternidade, a união possam ser despertadas no coração de todos os brasileiros e assim construirmos um futuro melhor para todos nós. Nós vamos vibrando pelo nosso planeta, pela psicosfera do nosso planeta, doando bastante amor para que o ambiente seja menos denso, que tenhamos mais condições de expandir a nossa mente. Nós vamos envolvendo o nosso lar com muito amor e com muita paz. Envolvemos todos aqueles que convivem conosco, humanos e animais, que eles possam se fortalecer neste momento, que possam sentir o nosso amor, que possamos com o nosso amor transformar o ambiente, que ele seja mais harmonioso e iluminado. E neste momento, nós pedimos ao nosso Pai a permissão para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos pela participação. Hoje nós tivemos uma conversa muito boa. Que a gente possa ter uma boa semana e na quarta-feira estejamos reunidos novamente. Que assim seja.